Vamos embora, galera. Boa noite. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque parece que a aula está sendo usada também em outras plataformas. E parece que quando usou, o áudio ficou um pouco mais baixo. E de casa eu tô sem aquele fonezinho para colocar e melhorar. Então tá indo direto pro computador. Vou falar mais alto aqui, na esperança de solucionar isso. Gente, estou satisfeito, tô achando muito legal. A aula está sendo até usada num outro projeto de um amigo, onde tem bastante gente e eu até pude interagir lá um pouco no ao vivo, que vocês sabem, quem me acompanha de outras partes que eu coloco, tiro vídeo, deixo ali, mando, é um pouquinho mais difícil para mim esse ao vivo, mas é interessante, é uma experiência diferente que você vai vendo ali as pessoas, foi rápido, foi no carro, mas foi legal. Então vou aproveitar agora nesse início, é só para fechar, essa vai ser bem mais rápida, vai falar ali do que ficou faltando das empresas, né, estatais, fundação, mas enfim, aproveitar logo esse início para falar de dúvidas que surgiram lá e vieram. Primeiro é o seguinte, eu não sei se as dúvidas que eu nesse momento ali em que eu acompanhei o pessoal assistindo junto, ali mais para o final rolou algumas perguntas e eu achei interessante. Por que eu achei interessante? É o seguinte, eu não sei como é que eram essas pessoas que fizeram as perguntas, se elas chegaram para o início da explanação sem o conhecimento, sem entender, ou se elas já tinham conhecimento e essa era uma dúvida que elas tinham ali a mais, foi só para dar uma lapidada. Se foi essa segunda situação, beleza, acontece. Agora, se elas não tinham conhecimento, eu fico muito satisfeito, porque foram perguntas muito legais e se vocês iniciaram a aula sem ter esse conhecimento e ali para o final conseguiu formular esse tipo de pergunta, eu me sinto com missão cumprida, porque para formular essas perguntas vocês tinham que estar entendendo e teriam que, enfim, estar por dentro do assunto. E as perguntas ficaram um pouco assim, como é que eu respondi isso? Cara, completamente natural, tá? A doutrina mais moderna, e eu cheguei em casa e fui sair da apostila, fui pro livro mesmo, com o livro que eu comprei. Esse livro é de 2000 e... Cara, o livro é edição 2024. Ou seja, o livro tá novíssimo, né? O livro é desse ano, Direito Administrativo, e Carvalho Filho, e ele não desce nessas classificações. Ele fala delas sim, um pouco mais dessas, porque isso é uma coisa um pouco mais antiga, que gerou divergência. Em algum momento da aula, vocês lembram ali que eu falei, cara, são várias formas de dizer ali, às vezes, a mesma coisa. As pessoas vão criando classificação. O importante é você entender ela e seguir. Então, apesar de estar um pouquinho ultrapassado determinadas classificações, como foi adotado na apostila, a gente tem que seguir, porque pode ser que eles utilizem essa terminologia na prova. Mas fica tranquilo que, pô, é quase certo de não descer ao nível que a gente desceu na aula, que era se o órgão autônomo ele pode postular em juízo, e a outra, o exemplo ali de órgão independente, né, que é aquele órgão de cúpula máxima do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que está previsto na Constituição. Vamos lá. O autônomo eu entendo mesmo que não possa postular em juízo, porque ele vai estar ligado ali a um órgão independente, então o ruim de tudo é o órgão independente. Essa postulação em juízo ela é excepcional, eu mandei lá para vocês sobre isso. E lembrando que, cara, é o órgão de cúpula do Executivo, do Legislativo, do Executivo, deve ser o quê? A Presidência da República. Do Judiciário ali, do Legislativo, a Câmara dos Deputados, entendeu? É o órgão máximo. Tu vai pensar e falar assim, não tem ninguém acima dele. Esse é um órgão que a Constituição, que eles tentam ali falar, que ele fala que a Constituição é um órgão independente naquela classificação. Mas o mais interessante é você entender exatamente o seguinte: nesses órgãos, eles podem postular em juízo quando estiver ferindo o que a Constituição previu para eles. É isso, entende isso que vai bem. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Qualquer coisa a gente conversa mais sobre isso depois. Essa vai ser rapidinha, tá, gente? Então vamos lá. Ficou faltando a gente falar das empresas estatais, né? Empresas estatais, o que você tem que entender? Você vai entender que elas têm o controle acionário do Estado.
É o Estado que controla essas empresas, por isso que é empresas estatais, tá? Ela pode ser uma empresa pública ou ela pode ser uma sociedade de economia mista. Quais são as diferenças? Vamos começar a falar aqui. A empresa pública, ela é pessoa jurídica de direito privado. Atenção aí, nota, pessoa jurídica de direito privado. Até então a gente estava falando pessoa jurídica de direito público. Ela é do poder público, mas ela é uma pessoa jurídica de direito privado, que significa que ela não vai ter todas aquelas prerrogativas que tem a pessoa jurídica de direito público. Ela vai estar meio que concorrendo ali com o privado. Pode ter um privilégiozinho aqui e ali, pode justificar, mas no geral, pessoa jurídica de direito privado, isso é importante que a gente não tinha até então. Administração indireta, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Notou que a administração indireta ela tem pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, apesar de ser um ente público? Então preste atenção nisso, porque de repente é uma pergunta que na hora, se você não notou isso, se você não pegou esse feelingzinho aí, não anotou isso, tu olha lá, pessoa jurídica de direito privado não tem no ente público. Não, tem sim ali, ó. Pessoa de direito é da fase fundação, autarquia, mas ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Administração indireta, tá vendo? Ela precisa de autorização legal. Tem uma situaçãozinha aqui na autorização legal também. E ela pode ser de qualquer forma societária. Isso é empresa pública, tá? A sociedade de economia mista, ela também é pessoa jurídica de direito privado, ela também é da administração indireta, ela também precisa de autorização legal, mas ela precisa ser uma sociedade anônima. Então, diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista está aqui, ó, qualquer forma societária, sociedade anônima, certo? Qualquer forma societária, ou seja, o capital é inteiramente público. A empresa é pública. Vamos lá, empresa pública. A empresa é pública, é do público. Então, capital inteiramente público, certo? E o outro, o nome já diz, a economia é mista. Então, nós temos capital privado e público. Apesar de ter capital privado e público, o acionário é o Estado, tá? Então, tem os dois capitais, capital privado e público. Destaquei ali, ó, o pessoa jurídica de direito privado, que é o que a gente não tinha até então. A gente estava vendo só pessoa jurídica de direito público, certo? Agora, olha lá. Aqui, que eu falei que tinha uma situaçãozinha ali da autorização legal, tudo, criação por lei específica, que é a tal da autorização legal. Então, eu crio ela por lei específica. Mas lembra que eu falei? Ah, criou lá, ela tinha personalidade jurídica, que é o que a gente estava... Que gerou até uma discussão legal ali no final da outra aula. Quem tem capacidade postulatória e tal, personalidade jurídica, ela é uma pessoa, não é, né? O que o órgão não é, né? Mas ela aqui, quando que ela vai ser uma pessoa? Quando que ela vai adquirir essa personalidade jurídica? E lá atrás, nas outras, eu estava falando assim, com a lei que instituiu, com a lei que instituiu. Aqui, ela é uma empresa, cara. Então não é só a lei, ela vai autorizar, tá? Mas o início da personalidade jurídica vai ser com a inscrição dos atos constitutivos. Eu não sei qual dos senhores aqui já teve experiência de lidar com a empresa, de ter uma empresa. Então você precisa escrever a empresa no órgão competente daquele local ali. E aí, só com a inscrição dos atos constitutivos é que ela passa a ter personalidade jurídica. Essa é uma situaçãozinha aqui das empresas estatais, tá? A empresa pública, a sociedade de economia mista, ela passa a ter personalidade jurídica, ou seja, ser uma pessoa com capacidade postulatória para entrar em juízo a partir da inscrição dos atos constitutivos. Seguindo, tá, competência. Vamos lá. Competência. Quem é eu tenho um conflito, né? Capacidade postulatória, tenho um conflito, vou pleitear isso em juízo. Quem é o competência? Justiça Estadual ou Federal? Cara, para gravar isso aqui, faz o seguinte: você lembra, tem interesse da União, dos órgãos federais? Tem algum interesse dele no meio? É uma empresa, a empresa é deles? Ou eles estão ali de alguma forma interessados? Justiça Federal. Não tem exclusão, Justiça Estadual. Certo? Se você for por aí, provavelmente vai acertar qualquer questão. Aqui, ó, atividade econômica. Ok, lembra que eu botava atividade econômica X? Atividade econômica X. Essa daqui, atividade econômica, mas você vê que mudou de direito público para direito privado. Porque já que ela mexe com atividade econômica, que não é ali para o Estado estar, então ela vai competir não ali de superioridade com os outros, ela vai ter ali um pezinho de igualdade. Então, direito privado, atividade econômica, essas empresas elas atuam com atividade econômica sim, tá? Isso serve também para suas subsidiárias e demais sociedades controladas pelo Estado. Vamos partir aqui
atividade econômica ou prestação de serviço público. Então, essas empresas elas vão estar aqui, ó, as empresas estatais, elas vão estar prestando um serviço de atividade econômica ou, quer dizer, elas vão estar ali, na atividade econômica ou na prestação de um serviço público, tá? E aí eu botei aqui os estados, como se fosse o estado aqui grandão, e as pessoas, geralmente é assim. Não é que o estado ele é maior do que as pessoas, é porque o estado, na verdade, ele está representando todas as pessoas. Então, quando a gente está falando do coletivo, é maior do que cada um individual tentando pleitear seus próprios direitos. O estado, então, ele se torna maior por esse motivo, porque ele está olhando o coletivo. Nessa situação aqui, não, das empresas estatais, tá? Ele vai estar ali num pezinho mais de igualdade. Como eu disse, pode ter uma situação ou outra em que a gente precise cuidar, mas no geral é isso. Então o regime, ó, você já vê que cai para o regime CLT. A gente não está falando mais de estatutário, nesse caso. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, as empresas, regime CLT. Então o que pode acontecer? Demissão? Pode acontecer? Pode. Não é estatutário, é regime seletista. Cabe demissão, cabe demissão. Então qual é a situação aqui na demissão? Apesar de caber demissão, ela não é administrada pela coisa pública. Essa demissão tem que ser motivada. Não pode ser porque fulaninho não quis, não foi com a cara dela. Não existe, o Estado não tem isso. Então, ele tem que agir de acordo com os princípios dele. Então, aqui, apesar de ser pessoa jurídica, de direito privado, ela é administrada observando princípios como moralidade, impessoalidade. Então, você pode demitir alguém, mas tem que motivar, tem que ter um motivo justo para essa demissão. Não é igual a empresa privada que pode demitir e pronto. E aí, o patrimônio dessas empresas? O que vocês acham? Patrimônio público? Em regra, é um patrimônio privado, tá vendo? Tá vendo a mudança ali? É interessante essa, né? Agora, olha só, desse patrimônio privado, o que eu coloquei aqui uma observação? Que, apesar de ser um patrimônio privado, ele pode permanecer com algumas prerrogativas, como, por exemplo, o impedimento de penhora. Quando que esse patrimônio ele vai estar ali um pouco diferente do que seria normal, ele vai ter alguma prerrogativa? Quando a empresa, na verdade, estiver prestando um serviço público. Porque aí justifica, entendeu? Serviço público, justifica que eu tenha alguma prerrogativa, não deixar penhorar, porque quem vai estar aproveitando isso é a população e não a empresa lá em si. Ela está prestando serviço público. Quem aproveita, na verdade, é a população. Agora seguimos para outra pessoa jurídica, que são as fundações públicas, certo? Não é mais as empresas estatais, é uma fundação pública. Essa aqui também é da administração indireta, ela também precisa de autorização legal, ela presta atividade econômica? Não, essa não, tá? Essa não presta atividade econômica. Você vai ver aqui que neste caso, para ser chamada de fundação pública, para ser uma fundação pública, ela precisa estar com um fim coletivo. Ela precisa estar pensando na coletividade. Por isso que é chamada de fundação. Fundação, ela tem um serviço ali social, assistência social, médico, hospitalar, educação, ensino, pesquisa, atividade cultural, o que justifica ali a utilização de bens e recursos públicos para criar fundações públicas. A fundação pública, então ela tem ali um fim social, um fim coletivo, certo? E o regime? O regime vai ser CLT? O que vocês acham? Já que saiu de lá, não é atividade econômica? Não é o regime CLT, certo? O regime já falta ser estatutário. Está falando aqui de novo de um fim coletivo, está pensando mais na coisa pública, né? O patrimônio é composto de bens públicos e por aí vai. Agora ali, aquilo ali é interessante. Vamos lá. Cara, de tudo que a gente falou até agora, nós temos o Estado como primeiro setor e o mercado, que é essa atividade econômica, tudo, a gente conhecia como segundo setor. Então temos o Estado pensando na coletividade, pensando nas pessoas, a gente chamou de primeiro setor. E tínhamos o mercado. Não é o Estado, é a atividade econômica, o Estado deixa para os particulares. Vimos ali que, em alguns casos, a empresa pública, a Fundação Sociedade de Economia Mista, ele vai atuar ali com atividade econômica também, mas, em regra, é o mercado, que é um segundo setor. Então, temos o primeiro e o segundo setor, né? Eis que surge aqui uma figura chamada de terceiro setor. Esse terceiro setor, ele não ficou ali abaixo do segundo setor, o mercado e alguma outra coisa. Não, ele está no meio aqui, porque ele está no meio mesmo. Ele não é o Estado e ele também não é o mercado preocupado com a atividade econômica em si, entendeu? Aí está aqui, ó,
são organizações privadas, ou seja, não é o setor público, que prestam serviço de interesse público. Olha a mistura, ela é uma organização privada, mas ela presta serviço de interesse público. Ela é independente do governo, mas ela também é independente do setor empresarial, pensando em atividade econômica, o que é a empresa em si. Ela não se configura como uma empresa que persegue ali fins, lucro, não é isso. Ela vem para complementar o Estado. É como se a gente tivesse evoluído a tal ponto, lembra? Era o soberano, agora tem o Estado que defende direitos e ele cria a lei, mas ele também se sujeita a essa lei. E agora nós evoluímos tanto que chegamos ao ponto de que a população virou e falou assim: não, cara, nós também somos responsáveis, vamos criar aqui um complemento ao Estado para ajudar. É isso. Ela ficou ali no limbo, está ali no meio, entendeu? Complemento ao Estado. Como ele complementa o Estado, o que vai acontecer? Ele vai receber benefícios públicos, como imunidades, por aí vai. É justo, né? Ele está ali no meio, ele não está perseguindo lucro, ele está ajudando o Estado, ele tem, ele presta serviço de interesse social, então vai receber alguns benefícios públicos, sim. Mas ele é da administração pública indireta? Não, não é. A gente lembra que é a fase. Não é da administração pública indireta. Ele está ali, é o terceiro setor, entendeu? Os bens dele são privados, certo? Porque, né, não é do Estado, é privado. Mas olha atenção ali. Quando esses bens forem adquiridos com recursos públicos, ou seja, ele não vai receber benefícios públicos. Algumas vezes esses bens podem ser adquiridos com recursos públicos. Aí, esses bens que foram do terceiro setor, que foram adquiridos com benefícios públicos, com recursos públicos, eles vão sofrer algumas limitações, correto? O regime é CLT? É CLT, porque não é ali o setor público, né, para ser um regime estatutário, mas é um CLT que tem aqui dinheiro público envolvido, tem recursos públicos envolvido, então também vai respeitar moralidade e impessoalidade, beleza? E, cara, para finalizar, eu deixei aqui embaixo, ó, página 17 e 18 da apostila, vai lá e lê quem são essas empresas do terceiro setor: serviços sociais autônomos, que é o Sistema S, organizações sociais, que são as OS, Organização da Sociedade Civil e Interesse Público, os OCIP. Lê, dá uma lida ali, que também é uma leitura basta, tá? Para você entender. E tentar, a gente vive num local com tanta corrupção, né, que a gente lê ali OS e tudo, que fica com ela, mas tenta entender para o seu estudo a real função com que elas teriam sido criadas e que seriam coisas boas, estariam trabalhando de forma legal. Aí é o ser humano que estraga, né? Cara, então é isso, acho que fechou aqui, fechou. Então tá aí, tá? A rede social tá ali para que vocês possam ir acompanhando as postagens, o e-mail tá aqui. Se for me mandar alguma coisa pelo e-mail, eu pedi para botar ali, ó, a favor, colocar no assunto CAD-PME 2024, que aí eu já faço um filtro sobre isso e tiro um momento para tentar responder se tiver alguma coisa por lá, alguma ajuda que eu possa dar. Mas eu acredito que com isso aqui tá legal, mais a apostila de vocês, eu vou tentar disponibilizar também esses slides, tá? Geralmente tá num comentário do vídeo do YouTube. Eu jogo um comentário com um link onde vocês podem pegar o PDF. Porque às vezes eu boto o link na descrição do vídeo e ele não fica completo, não vai. Então eu acabo eu mesmo fazendo um comentário. E nesse comentário tem um link que, se você clicar, você consegue acessar esse meu PDF aqui, tá? E por fim, de novo, aquela situação, né? Tem aí o Pix, quem puder, quem quiser, pode ajudar, é muito bem-vindo, é legal pra caramba, ajuda a dispor desse tempo, porque a gente deixa de estar fazendo outras coisas que poderiam estar lucrando também, mas eu também já estou lucrando com o estudo. E uma dica é o seguinte, cara, se você estava pensando assim, esse Pix, eu acho que o maneiro dele é legal que venha o dinheiro, bacana, muito legal, mas eu acho que ele também tem uma outra função. É tipo o YouTube, quando você vê que teu vídeo tá sendo muito visto, tem muito like, isso é legal também. Eu acho que esse Pix ele tem essa outra função aí. Então, assim, eu vou fazer R$ 100, eu vou fazer R$ 50. Cara, não pega e faz aqui, não assiste a primeira aula e faz 100 não. Seria legal, né? Vai cair lá na conta, tudo, mas não faz 100 não, porque eu, de repente, vou receber no primeiro momento, vou achar legal, mas depois vai ficar parado, aí parece que não tá indo, entendeu? E se você toda hora pingar alguma coisinha, é legal, você olha e fala assim, caraca, alguém botou R$ 1, alguém botou R$ 10, alguém botou R$ 5.
E por aí cada aula que tu assistir, tu vai lá e faz um negócio desse. Porque me dá uma outra sensação, entendeu? O cara acabou a aula, teve o saco de pegar o aplicativo do banco, abrir, digitar esse e-mail, colocar lá e fazer R$ 5, R$ 10 por aula. Isso significa que a aula foi importante, que eu falo, pô, cara, alguém tá fazendo isso, tá legal. Então, assim, durante o dia, vários desses caindo, 5, 10, um só de 100 valia, mas é muito mais legal você vendo isso. E aí, se você fizer de uma vez só, vai ficar pesado fazer de novo. Então faz assim, faz 5 hoje, assistiu outra aula, achou legal, faz 5 de novo, faz 10, entendeu? Porque aí ele vai ser dinâmico. E isso, cara, dá uma satisfação, dá uma vontade de vir pra cá e fazer isso mesmo que de noite, mesmo que tendo que acordar de manhã cedinho para dar um pulinho ali na academia, para não ficar com o corpo todo ferrado, e você vai até de madrugada e faz, é um gás legal, tá bom? Gente, boa noite, espero ter ajudado de novo. E assim que der, eu continuo com a saga e gravando novos vídeos com o restante do material da matéria. Um abraço a todos.